noite, pessoal. O Instituto de Estudos e Pesquisa para o Fortalecimento da Democracia, IEPFD, tem uma grande satisfação de receber Everardo Maciel para falar sobre a questão da reforma tributária. E temos Jorge Jatobá, um dos fundadores do Instituto e coordenador do Fórum Permanente de Economia do Instituto, que vai comentar a apresentação de Everardo. Após isso, nós vamos abrir para o debate e perguntas. Então, Everardo tem 20 minutos, Jorge 10 minutos e mais 20 até 30 minutos para perguntas e respostas. Então, eu passo a palavra para Jorge. Jorge vai fazer uma breve apresentação do palestrante e aí seguimos avançando nesse nosso evento de hoje à noite. Jorge, por favor, com a palavra. Bem, boa noite a todos e a todas. Eu queria, inicialmente, agradecer a Everardo por ter aceito o convite do Instituto para essa conversa. Não é a primeira vez que nós conversamos sobre a reforma tributária. Já tivemos alguns fóruns, alguns debates, também conversas pessoais, sobre o telefone, sobre o tema. Everardo é uma pessoa que tem uma longa experiência na área, né? Nós nos conhecemos desde adolescente, praticamente. Ele, estudante pesqueira, morando aqui em Recife, como uma boa república, né? E eu também estudante de economia, ele na época era estudante de geologia, ainda bem que ele abandonou a geologia. E enveredou da área tributária como secretário da Fazenda em Maciel, depois foi para a Receita Federal e acumulou uma longa experiência, um longo aprendizado nessa área, né? Então, hoje é uma referência nacional, consultor de várias instituições e empresas, tem uma reflexão muito crítica sobre a reforma tributária, fora dos padrões que normalmente a gente vê na imprensa, tanto que numa conversa telefônica com ele, a gente resolveu conjuntamente denominar essa conversa de desmistificando a reforma tributária, porque existe aí um conjunto de informações que há décadas correm na imprensa. Quando eu era secretário da Fazenda, 22 anos atrás, já se falava em reforma tributária, e nós temos, então, um farto material. Então, é difícil e é um assunto complexo, não é um assunto trivial que você possa rapidamente resolver. Tem que pegar alguns aspectos do problema, né? E Everardo sempre questiona que reforma tributária é essa? Entendeu? O que é uma reforma tributária? Inclusive, até insinuando que talvez fosse melhor de fazer uma reforma aos poucos, pelas beiradas, como se diria, do que tentar fazer uma reforma abrangente, como é que está na PEC 110, está no Congresso, está no Senado da República, né? E aí tem vários temas que eu não, e vários problemas e vários desafios. Eu não vou mencionar agora, deixar para provocar a Everardo depois, mas queria dizer a minha satisfação de poder ouvi-lo. A gente já teve uma conversa telefônica, mais ou menos, para alinhar um pouco quais são os aspectos que a gente gostaria de discutir, e vamos realmente fazer uma conversa que seja claramente crítica do que está sendo colocado na mídia, está sendo colocado pelos políticos, até mesmo por gestores públicos, a respeito da reforma tributária. Então, queria agradecer a presença de todos, passar a palavra para o Everardo e depois a gente vai entrar em detalhes, as questões que são mais controversas. Everardo. Bom, boa noite a todos. Eu agradecer ao João Rego pelo convite para participar desse evento, que eu fiz por intermédio do meu velho amigo Jorge Jatobá, em nome de quem eu saúdo todos que aqui estão presentes, alguns amigos que eu também não vejo há muito tempo, e todos que pelo YouTube também nos dão o prestígio de sua audiência. Como o tema é muito amplo e o tempo é muito curto, eu fiz algumas notações para poder ser mais objetivo, mais eficiente na disposição. A reforma. Reforma é uma palavra que sempre gosta de muito prestígio, porque ela mobiliza sentimento de esperança ante inevitáveis problemas que permeiam a vida em sociedade. E esse prestígio, entretanto, abona discursos tidos como reformistas, que não raros são meras peças demagógicas ou elegantes dissimulações
que embutem interesses não confessados. Nos países menos desenvolvidos, como o nosso, reformas também recebem estímulo externo, provocado por organizações multilaterais, sobretudo, financiada pelos países desenvolvidos e reverberadas internamente por segmentos da sociedade que podem, legítima ou ilegitimamente, tirar ou pretender tirar proveito das propostas. Reformas não necessariamente são boas. Reformas podem conduzir a uma situação pior do que a anterior. Chesterton, o escritor inglês, dizia que o reformador está sempre certo no que há de errado, mas está errado ao não ver o que havia de certo. O cientista político português João Pereira Coutinho, ele pondera que uma reforma prudente deve observar ao menos os seguintes preceitos. Primeiro, proceder à distinção, nem sempre fácil, entre imperfeições toleráveis e as intoleráveis. E assim, saber reformar e o que reformar, tanto quanto saber não reformar e o que não reformar. Segundo, reconhecer as circunstâncias em que a reforma se inscreve, abdicando de deduzi-la meramente a partir de formulações abstratas. Antes disso, tratá-la no âmbito de iniciativas experimentais, em que se busca responder a um problema específico balizado por uma tradição específica. E acolher procedimentos que envolvam ajustes e reajustes, ensaio e erro, ou, digo eu, ou nas palavras de Karl Popper, engenharias parcelares. Conclui Coutinho que a reforma deve ser feita passo a passo, e por vezes erro a erro, de modo que se possa avaliar no prazo devido as consequências mais tangíveis da ação reformista antes de se avançar para uma nova ação do mesmo tipo. Sobre sistemas tributários. Os sistemas tributários não são meras técnicas de extração de renda da sociedade para financiar o bem comum, mas escolhas políticas balizadas por princípios constitucionais. Não são, portanto, softwares de prateleira. Não são atividade de monge copista. Não são maquetes. Elas encerram conflitos de razão e conflitos de interesse. E quem não percebe isso não vai entender o que é um sistema tributário. Essas imperfeições podem aumentar ao longo do tempo. Agora, as inevitáveis imperfeições do sistema tributário e sua natureza político-cultural, de índole marcantemente local, desautorizam o culto àquilo que alguns economistas mais antigos chamam de tributação ótima. É uma ficção livresca, sem nenhum compromisso com a realidade e sem nenhum tipo de verificação empírica. Günther Schmoeder, um pensador tributarista alemão, ao discorrer sobre a psicologia tributária, ressalta a mencionada índole político-cultural dos sistemas tributários, ao assinalar que a resistência à tributação está condicionada à sua mentalidade tributária, isto é, a questões culturais, históricas e comportamentais que motivam o contribuinte a cumprir espontaneamente a obrigação tributária. É certo que boas práticas adotadas em outros países não devem ser sumariamente rejeitadas, jamais isso, por ser um impróprio xenofobismo. O que se condena, o que eu condeno aqui, é o neocolonialismo cultural, que interdita a apuração das circunstâncias em que as práticas foram implementadas no exterior e desqualifica as iniciativas locais. O Brasil, por exemplo, foi pioneiro em muita matéria tributária. Na década de 60, o Brasil foi o primeiro país do mundo que fez a fusão da administração de tributos internos com aduaneiros. Hoje, inúmeros países do mundo fazem isso. A Espanha, Portugal, Reino Unido, Canadá, etc. O Brasil, pouca gente sabe, foi o primeiro país do mundo que cobrou impostos pela rede bancária. O Brasil foi o primeiro país do mundo que usou tecnologia de informação na administração tributária. Tudo isso nos anos 60. E, ao mesmo tempo, implantou o primeiro IVA até o varejo do mundo, que era o CIEM. Foi a mais arrojada iniciativa. Sim. E, na década de 90, o Brasil se tornou um paradigma em termos de utilização de internet na administração tributária. Paradigma mundial. Exceto o ICM se deformou muito ao longo do tempo. Mas esse é um outro problema.
sobre reformas tributárias. Ela deve ser entendida como um processo permanente, o permanente ajuste dos sistemas tributários, para ajustá-lo às circunstâncias econômicas e sociais, absorver novas e mais qualificadas técnicas de extração tributária e resolver suas intrínsecas e dinâmicas imperfeições, sem perder de vista, entretanto, que são construções políticas, culturais de índole local, repito. Desde logo chama a atenção que o fascínio da reforma e a complexidade e a secular rejeição social dos tributos, tributo é uma norma de rejeição social, enfim, é um campo fecundo para a mistificação e em favor de benefícios próprios ou patrocinados, mediante difusão de conceitos inacessíveis a leigos, respaldados por teorias que, embora elegantes, não têm validação empírica ou são meras fabulações extraídas de realidades intransponíveis. O primeiro estágio da mistificação é difundir chavões autoinflamatórios. Nós temos o pior do mundo. Por exemplo, nós dizemos, o nosso sistema tributário é o pior do mundo. Alto lá. O sistema tributário de renda do Brasil é o mais simples do mundo. É justamente o oposto. O mais complexo é o americano. E depois começa o segundo estágio, consiste em edulcorar as teorias com que eu chamo de generalidades reluzentes. Como? Simplificação. É muito simpático o nome. O que é simplificar? Neutralidade, muito simpático o nome. Mas o que é neutralidade? Justiça fiscal. O que é justiça fiscal? Todos, em princípio, sancionam isso, mas a consecução disso não é uma tarefa trivial. Assim são esgrimidas soluções pueris, como, por exemplo, juntar tributos a pretexto de simplificar, eliminar incentivos fiscais para conferir maior neutralidade, ou aumentar alíquotas nominais na tributação da renda para aumentar a justiça fiscal. Isso, para mim, são soluções pueris, completamente ineficazes, que a realidade é muito mais complexa. James Rines, da Universidade de Chicago, no livro clássico dele, The Perils of Tax Reform, dizia: é sempre tentador reformar o sistema tributário, porque os impostos estão cronicamente precisando de reformas. O Brasil não é exceção, precisa de reformas. Mas como fazer uma reforma? A primeira questão elementar, é saber qual o problema que você quer resolver. É problematizar a questão. O que é que eu quero tratar? Depois, enquanto problematizar, eu buscar as soluções que não serão nunca únicas. Serão soluções diversas, que devem estar contextualizadas pela nossa realidade. E, dentro dessas soluções, buscar as menos custosas, sob qualquer aspecto, inclusive o aspecto relacionado à viabilidade política. Dimensionar de forma republicana as repercussões. Não pode ter agenda oculta. Quer dizer, quem ganha e quem perde. Não há reforma que seja indiferente a isso. Quem ganha e quem perde, do ponto de vista de preço, de setor, de atividade econômica, de ente federativo, etc., etc. Seguir o que se disse inspirado em Hipócrates. Primeiro, não prejudicar. Essa é uma regra de qualquer reforma, inclusive de reforma tributária. No Brasil, a percepção de uma carga tributária desproporcionalmente elevada, quando cotejada com a má qualidade do gasto público, má é uma forma delicada de dizer, a excessiva litigiosidade, a insegurança jurídica e as exorbitantes exigências burocráticas geram um compreensível clamor por reforma. É, portanto, completamente compreensível. Agora, por isso mesmo, a sociedade assimila facilmente aqueles que atribuem responsabilidade à tributação por ineficiência na atividade econômica. Assim se fazem saltos lógicos. Eu dou uma informação e, a partir, tiro uma conclusão que nada a ver tem com isso. Vou dar um exemplo. Durante muitos anos, o Banco Mundial divulgou uma pesquisa chamada Doing Business, sobre a facilidade de fazer negócio nos países. E apontava, numa lista de 190 países, o Brasil estava na 184ª posição em matéria tributária. Eu, com experiência, sempre desconfiei desse número. Fortemente. Vou dizer, por várias razões. Primeiro, porque o número é constante em 10 anos. Isso é estatisticamente impossível. Não é possível isso.
Segundo, falava que eram 1.500 horas por ano. Eu não conheço nenhum contribuinte que gaste isso. Como é que é a média em 1.500? 97% dos contribuintes brasileiros estão no Simples, no lucro presumido. No Simples, deve gastar 25 horas por ano, não 1.500. No lucro presumido, 30 horas, 35, nunca mais do que isso. Como é que é a média da 1.500? De onde é que tirou esse número? Bom, e dessa desconfiança, afinal, o ano passado, em setembro, o Banco Mundial resolveu, usando o eufemismo, descontinuar a pesquisa. Porque uma auditoria externa, contratada pelo próprio Banco Mundial, identificou a existência de fortes inconsistências e fraudes em proveito de alguns países. E esta foi a razão pela qual Paul Romer, Nobel de Economia, em 2018, renunciou à condição de economista-chefe do Banco Mundial. E no Brasil nós continuamos citando essas pesquisas, como se nada tivesse acontecido. O Banco Mundial disse, vamos esquecer isso, que estava errado. Realmente não tem nexo nenhum o que era dito. Pior ainda, não pode ser fundamento para uma alteração do sistema tributário nos seus aspectos de direito material. Dizer assim, dado que tem esse problema, eu concluo que devo criar um IVA. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Burocracia é para qualquer tipo de imposto, não depende da natureza do imposto. Nós estamos falando aqui de regras procedimentais, não normas de direito material. Por exemplo, uma outra que fazia uma propaganda, o caso dos sapatos Crocs. Quer dizer, para mostrar como o sistema tributário brasileiro é complexo, mostrava um problema que teve as empresas para importar sapatos Crocs, sapatos esses de chefes de cozinha, que foi tributado de uma forma, tem matéria veiculada na televisão. E eu fiquei curioso para investigar isso. Por que eu fiquei curioso? É porque sapato não tem imposto, não tem IPI. Como é que mudança da classificação alterou o imposto? Se sequer imposto tem. E fui investigar o assunto, não tinha nada a ver com tributação. Era um assunto relacionado com a aplicação de direitos antidumping da importação de sapatos Crocs da China. Mas é tomado como se fosse um problema do sistema tributário e serve como pretexto para propor modificações no sistema tributário. Sobre as propostas contemporâneas de reforma tributária no Brasil. Eu disse, nenhuma proposta foi precedida por estudos envolvendo a realização de diagnósticos, a construção de cenários, a avaliação de soluções. Reproduziu-se a nossa vetusta prática autoritária de pacotes, nas negociações não transparentes e nas circunstâncias restritivas à pandemia, da interdição de qualquer debate. Então, o que é apontado? O sistema tributário é complexo. Todo sistema tributário é complexo. Complexidade é ontológica. A complexidade é do fenômeno. Eu não consigo transformar uma coisa complexa em coisa simples. Todo sistema é complexo. Se eu fosse falar de complexidade, o mais complexo que eu conheço, pelo menos na tributação da renda, é o americano. Bom, preço de transferência. Eu sei que é uma matéria muito técnica, mas quero dizer, não é possível encontrar... O Brasil tem a metodologia mais simples aplicável à matéria. Mas ninguém pode transformar aquilo numa coisa efetivamente simples. Porque não é, porque o fenômeno é complexo. Eu distingo dois pares de assuntos. O par complexo simples e o par fácil difícil. O ato de respirar é um ato extremamente complexo, que envolve a mobilização do sistema arterial, do sistema venoso, dos pulmões e, sobretudo, do cérebro. Mas todos nós estamos respirando. Por que razão? Porque é fácil. Ele é complexo e fácil. Em sentido oposto, um relógio de pulso é um dispositivo extremamente simples, mas provavelmente nenhum de nós aqui sabe consertar um relógio de pulso. Por quê? Porque ele é difícil. Então, estou dando um exemplo de uma coisa complexa e fácil, contrastando com uma coisa simples e difícil. O papel que tem que exercer o operador da política tributária é transformar as coisas complexas em fáceis, mas não alterar a sua própria natureza, porque justamente isso é impossível. Então, no Brasil, se diz, simplificar, vamos juntar impostos. Então, por exemplo, se fala, vamos juntar o PIS e COFINS,
que, ao fazer isso, eu vou simplificar. Não, isso é completamente falso. PIS e COFINS são a mesma coisa. Não estou juntando nada. PIS e COFINS têm praticamente, exceto situações particularíssimas, têm a mesma legislação tributária, são arrecadados pelo mesmo DARF. Então, não quer simplificar, não quer fazer outra coisa. Na PEC 45, na PEC 100, ainda juntam mais IPI com ICM e ISS. Dá uma alíquota alta, mas claro que sim. Sabe por que razão? Porque PIS e COFINS não são tributação sobre o consumo. Se eu juntar mais IPTU, mais IPVA, ali vai ficar mais alta ainda, por óbvio. A forma como se tributa PIS e COFINS no regime cumulativo é a mesma do imposto de renda no lucro presumido. Ou seja, como eu escrevi sobre isso, como escrevi parecer, como o STJ definiu, está afiliada à tributação da renda. Mas quando faz tributação da renda, muda completamente toda a argumentação. Porque é igual, não há diferença nenhuma entre a apuração do imposto de renda no regime do lucro presumido e a apuração do PIS/COFINS no regime cumulativo. A diferença é a alíquota só. O resto é tudo igual, não há diferença nenhuma. Bom, a segunda questão também que se levanta muito é: vamos fazer uma alíquota única sobre tributos. Acontece o seguinte: o ICM já teve alíquota única. Na Constituição de 1967, artigo 24, parágrafo 7º, dizia: a alíquota do ICM é uniforme em todo o território nacional. Pouco tempo depois, se descobriu que não cabia. Que isso era uma coisa errada, que tinha que haver diferenciação. Em lugar de alterar a Constituição, nós inventamos a redução de base de cálculo, que é um truque, que faz o mesmo efeito. Porque se tem dois fatores multiplicando, eu digo, eu não posso alterar um, mas altero o outro, é mesmo que alterar o outro. É a mesma coisa. Bom, na Constituição de 88, se disse que, já por conta da experiência anterior, que a alíquota podia variar, mas deixaram a redução de base de cálculo. Aí deu um número muito grande de alíquotas, aí pede para voltar para a alíquota única, que já mostrou que está errada. Por que razão? Ela é regressiva ao extremo. Porque ela não consegue diferenciar uma tributação que se aplica sobre uma joia do feijão. Simples assim. Bom, então, dessa simplificação, como eu dizia, basta vedar a redução de base de cálculo, que não se fez. Uma outra questão também muito apresentada no Brasil é a questão do guerra fiscal. É interessante, eu fui secretário entre 79 e 82 em Pernambuco, e fui secretário da Fazenda também entre 91 e 95 no Distrito Federal. Essa palavra guerra fiscal não existia, não. Isso não existia. Isso é uma novidade dos anos 90. Antes de fazer qualquer coisa, tem que saber duas coisas. O que é guerra fiscal? É a concessão de incentivo fiscal? Não. Todos os países do mundo concedem incentivo fiscal. Guerra fiscal é um incentivo fiscal contra a lei. É um incentivo fiscal ilegal. No Brasil, no ICMS, tem incentivo fiscal ilegal? Tem muitos. Portanto, existe guerra fiscal. Agora, eu preciso saber assim, o que é a guerra fiscal? Duas razões. Uma primeira razão fraca, mas não deixa de ser razão. Na reforma administrativa do governo Collor, foi extinta a Secretaria de Economia e Finanças do antigo Ministério da Fazenda. Essa secretaria fazia a coordenação nacional do ICM. Acabou a coordenação. Foi cada um para um lado. Segunda, razão forte. A Constituição de 88, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, letra G, diz que os incentivos fiscais do âmbito do ICMS devem ser estabelecidos na forma de lei complementar. Agora, enquanto não tem a lei complementar, vale a lei complementar 24 de 1975, que se aplicava ao ICM. O que é que aconteceu? A lei complementar 24 de 75, ela é ineficaz, não tem sanção. Então, é como se eu dissesse, você não pode roubar. Sim, agora, e se roubar, o que acontece? Nada. A gente fica olhando para você. Então, pode praticar guerra fiscal? Pode. Não é IP2, não pode. E se praticar, o que acontece? Nada. As sanções estavam na Lei Complementar 24, no artigo 8º. E essas sanções estavam no artigo 8º, pereceram. Não existem mais, em virtude da Constituição de 88. E a Lei Complementar que a Constituição de 88 previu, até hoje não existe.
Então, nós apagamos a luz e ficamos reclamando da escuridão. E cadê a lei? Isso é uma das, nos trabalhos que eu já escrevi, uma das inúmeras moras legislativas do Congresso Nacional, normas que estavam na Constituição de 88, que até hoje não foram aprovadas. Então, o que é que falta definir? Falta definir quais são as regras. Sem regra pode tudo. Então, a guerra fiscal é um fenômeno previsível, admitido e que ocorre. Da mesma forma que a alíquota única. É curioso o seguinte, eu fico vendo os estados defendendo a alíquota única. Então, o ICMS, numa norma que é de minha autoria, no parágrafo 4 da Constituição, diz que o ICMS sobre combustíveis lubrificantes tem uma alíquota uniforme, monofásica e sobre unidade física, assim chamada tecnicamente de área de renda. Pois bem, 20 anos para sair a lei para dizer o que é combustível. Depois que sai, então se aprova uma lei complementar dizendo, óbvio, é uniforme, monofásica e sobre unidade física. Os estados estão incumbidos de estabelecer a alíquota. Estabelece a alíquota uniforme com desconto variável estado a estado. Ok, vai ao Supremo, diz, mas como é que é uniforme variável? Quer dizer, são coisas como essa que são inacreditáveis que estão no Brasil acontecendo. Bom, de tudo isso, o que fazer? Tem muito o que fazer. Primeiro, começar a fazer, discutir quais são os problemas. O que é que se quer fazer? Não discutir, olha, essa tem uma solução que foi adotada a Nova Zelândia. E daí? O Brasil não é Nova Zelândia. Isso é outra coisa. Então, portanto, não cabe. Primeira coisa é ter clareza quanto aos problemas que existem no país. E, a partir da definição de quais são os problemas, então, buscar soluções para ele. Eu fiz um rol, deixa eu ver se eu digo rapidamente aqui, quase lendo. Tem questões, por exemplo, o processo jamais foi objeto de atenção em qualquer projeto de reforma tributária. Embora seja o mais relevante, no meu entender, problema do sistema tributário brasileiro e a causa do monumental volume de litígio de insegurança jurídica. Os litígios tributários no Brasil, que nada tem a ver com a natureza dos impostos, correspondem, final de 2018, a 3,5 trilhões de reais, que era mais da metade do PIB. Isso tem a ver com o processo tributário, que é um assunto que ninguém debate. Segundo, ela portanto, não tem que se limitar à resolução de questões processuais, vai fazer uma reforma profunda sobre as quais já tem estudos sobre isso. Segundo, o burocratismo tributário, que é sempre alegado como pretexto para a reforma tributária, ninguém trata disso. Ninguém trata disso, está longe de tratar dessas coisas. O federalismo fiscal brasileiro, que é uma lacunosa coxa de retalho, objeto de projetos casuísticos e não raro demagógicos, deve merecer uma atenção especial, especialmente a fixação de critérios consistentes nas transferências compulsórias, disciplinamento das transferências voluntárias, essas coisas que são chamadas de emendas, especificação das competências próprias e concorrentes dos entes federativos e arranjo de cooperação entre eles. Revisão do sistema tributário nacional para convertê-lo em sede exclusiva das normas gerais de direito tributário material processual. Nós perdemos o sentido das palavras. Como é que eu tenho não tributação de indenização moral? Que isso? Isso se considera como uma coisa normal. O Supremo acaba de tomar uma decisão que é assustadora. Diz que havia não incidência nas pensões alimentícias, sob a alegação, que era um bis in idem, quer dizer, havia sido tributado anteriormente, errou, não é tributado. Isso é uma coisa elementar. Um estudante de direito sabia disso. É tributar, ou seja, criou uma situação que envolve agora uma dupla não tributação. Um bom negócio é se separar agora, sobretudo se é muito dinheiro, fazer uma pensão alimentícia para a mulher, que ele nem paga imposto e a mulher paga. Que situações desse tipo estão chegando? Aperfeiçoamento da legislação relativa ao enfrentamento de evasão fiscal. Normalmente, as relações de negócio C2C, mediante plataformas, geração ilícita de créditos fiscais, passeio de notas fiscais, constituição de empresa visando enquadramento no Simples. Ajustamento do sistema tributário nacional às grandes questões contemporâneas. Eu quero dizer,
sobretudo mudanças climáticas, revolução tecnológica com repercussões na soma de financiamento do seguro social, ampliação das normas gerais aplicáveis ao ICMS e ISS, fixação de normas gerais sobre concessão e revogação de benefícios fiscais em quaisquer tributos, restrições ao Instituto de Redução de Base de Cálculo e de regimes especiais, limitação do número de alíquotas de imposto do ICMS, do ISS, redefinir a base imponível do IPI, visando convertê-lo num imposto seletivo, habilitado ao enfrentamento de externalidades negativas contemporâneas, vedação do Instituto da Alíquota Zero, revisão das bases imponíveis dos impostos patrimoniais, revisão do conceito de taxas, revisão da legislação do PIS/COFINS, com ênfase na incorporação sem restrições da jurisprudência do Supremo do STJ sobre direitos creditórios de insumos e, por fim, tratar do planejamento tributário possível. Desculpe, eu ultrapassei alguns minutos do que tinha a falar, mas é isso que eu tinha a dizer. Perfeito, muito obrigado, Everardo. Inclusive, eu estou colocando aqui no chat o texto de Everardo, que são breves reflexões sobre a reforma tributária, e vocês aí podem dar um download e baixar aí. Realmente, o tema é muito complexo, e eu passo a palavra para Jorge. Jorge, com a palavra. Obrigado, João. Eu, conversando com o Everardo, nós discutimos algumas questões que eu queria que ele explicitasse um pouco mais para a audiência. Uma delas tinha a ver com a questão da cumulatividade. Que é uma das críticas que se faz ao sistema tributário brasileiro, que é muito oneroso, que é muito cumulativo, que tira a eficiência da economia, tira a produtividade. Isso é uma questão que eu gostaria que o Everardo contemplasse. A segunda tem a ver com a questão da progressividade. Nosso sistema tributário, a maior parte dos nossos impostos diretos, então daí nos conclui que ele é regressivo e que você teria que aumentar a progressividade, sobre o qual não há muita discussão. Mas aí vem um exemplo. Por que não tornar o imposto, por exemplo, de renda no Brasil tão progressivo quanto nos Estados Unidos? Aí eu e Everardo hoje trocamos uma correspondência, uma da chamada ProRepública, uma publicação que mostra como os bilionários americanos, especialmente ligados ao sistema financeiro, não pagam imposto. Eu mandei para ele uma entrevista de um jornalista americano sobre Jack Welch, que foi o CEO da GE, que mudou a forma de gerir negócios, não passava benefícios para o trabalhador, aviltou salários e resolveu investir parte dos lucros no mercado financeiro. E virou uma referência nos Estados Unidos e no mundo para a prática dos negócios. O resultado disso foi, segundo a entrevista aqui, uma entrevista do New York Times, Jack Welch pagava muito pouco imposto e deu grande contribuição para aumentar a desigualdade nos Estados Unidos. Então, e aí, mas tem gente que diz, não, use o sistema americano. E, obviamente, como se paga pouco imposto, é que tem um planejamento tributário para pagar pouco imposto. E as pessoas não prestam muita atenção, às vezes, à importância do planejamento tributário. E aí eu queria, para não esgotar muito meu tempo, quer dizer, não ir além, outras pessoas querem falar, tem de volta duas coisas que eu queria destacar e depois discutir com vocês e com o Everardo. Uma é a proposta do governo federal de tributar dividendos. E aí tem uma coisa que se chama na literatura de DDL, distribuição disfarçada de lucros. E Everardo tem sido muito crítico dessa taxação. Em 95, ela existia até 95, deixou de existir, e agora há um movimento do governo federal, do Ministério da Economia, para restabelecer a taxação sobre dividendos. E eu queria, então, que o Everardo falasse um pouco mais sobre isso. E, como ele mencionou, a litigiosidade e a insegurança jurídica são duas características muito importantes ao sistema tributário. Ele falou que o problema não está tanto na estrutura da tributação, mas está no processo tributário. A pergunta que fica no ar é como é que a gente resolve essa bronca? Que vai ter que rever o processo tributário, vai ter que jogar no lixo tudo que existe, fazer um novo, enfim, qual é o caminho a seguir? Então, eu queria, já foi 4 ou 5 tópicos suficientes para uma outra palestra, e eu queria, então,
devolver a palavra para Everardo e dar espaço para vocês fazerem os seus comentários e perguntas. Ô, Jorge, na verdade, você está pedindo para fazer uma outra exposição. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Esse é o objetivo. Eu vou começando por litigiosidade. Quando alguém pergunta, às vezes o povo dá pareceres sobre matérias tributárias, pergunta, mas olha, teve um caso de um contribuinte que recebeu uma multa de 12 bilhões de reais. Quando ele me trouxe, eu digo, evidentemente que está errado. É impossível alguém cometer uma infração de 12 bilhões, é impossível. Bom, então, dito isso, ele me perguntou, mas por que eu fui autuado? Eu vou lhe dizer uma coisa que parece ser um pouco uma platitude, mas não é. É uma aparente platitude. Você foi autuado porque podia ser. Se uma pessoa está investido num poder absoluto, ele pode tudo. Pode qualquer coisa. Então, o lançamento tributário no Brasil, ele não tem limites. Eu posso fazer o que eu quiser. Pode. Sim. Tem algum custo para a autoridade lançadora ou para o Estado tributante? Nenhum. Se não tem nenhum custo, não tem nenhuma responsabilidade, ele pode fazer o que quiser. Quando muito, em situações que nunca aconteceu, poderia ser suscitado o chamado excesso de exação previsto no artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal. Mas nunca foi suscitado, nunca deu certo. Bom, então, a primeira coisa é isso. Então, quer dizer, tem um litígio que nasce da autoridade lançadora, o fisco é o responsável. Como é que enfrenta isso? Essa solução já foi dada desde a década de 50. O Rubens Gomes de Souza, o maior tributarista brasileiro, ele, no anteprojeto do Código Tributário, em 1953, ele já previu o tratamento disso. Eu estudei isso, vendo, assim, inclusive, as peças históricas. Aí eu percebi que, no anteprojeto, diminuiu a matéria do processo no Código Tributário. No Código Tributário, sumiu completamente. E aquilo eu fiquei intrigado, o que é que houve? E, conversando com o Gert Hoffmann, um grande tributarista, da USP, falecido há 2 anos, e Gert me disse, olha, Everardo, foi reação dos processualistas. O Brasil teve uma grande influência da escola processualista italiana, e eu vi artigos dizendo assim, que isso é uma incursão indevida dos tributaristas no direito processual. E não foi para frente. Em 1977, se tentou, mais uma vez, o que seria a forma de tratar isso. Mas isso não prosperou porque o meio utilizado estava errado. A ideia boa por um caminho errado. Foi o chamado pacote de Abril. Ou seja, quando Geisel tentou fazer a reforma do Poder Judiciário e não logrou êxito, ele colocou o Congresso em recesso e foi promulgada a Emenda 7 de abril de 77. Nessa Emenda 7 foi colocada a solução do problema, que era a integração entre o processo administrativo e o processo judicial. Quer dizer, quem perde no processo administrativo recorre a um órgão colegiado do judiciário. Ao fazer isso, resolveria vários problemas. Por exemplo, o problema de exigência de depósito nas discussões judiciais. Segundo problema, acabaria com a execução fiscal judicial da dívida ativa, que representa 38% das ações em curso no país. Das 80 milhões, ou seja, 31 milhões aproximadamente. Terceiro, ao fazer isso, agora criava sucumbência para o lançador. Ele tem que prestar atenção. Se ele lançou errado e perdeu, tem sucumbência contra ele. Bom, isto do ponto de vista do fisco, mas tem outro que é do ponto de vista do contribuinte. Acontece que quando nós, eu tenho horror dessa expressão, mas eu vou usar, proclamamos a República, eu nunca entendi o que quer dizer proclamar uma República. Bom, adotamos muitos conceitos que nos Estados Unidos eram muito bons, mas não no Brasil. Um deles é o chamado controle difuso de constitucionalidade. Em que consiste? É questionar a matéria constitucional a partir da primeira instância, é o chamado controle democrático da constitucionalidade. E isso, no Brasil, ótimo. Agora tem um detalhe. O capítulo tributação da Constituição brasileira atual tem o dobro de palavras de toda a Constituição dos Estados Unidos, que não tem uma palavra sobre tributação. Então, eu tenho um espaço enorme para questionar a matéria tributária pela via judicial. O prazo incorrido entre um julgamento administrativo
e um desfecho no Supremo Tribunal Federal médio é 19 anos. Então, isso é uma ótima maneira de não pagar impostos. E quando chega lá, então, é um problema quase insolúvel. Então, e a terceira é aperfeiçoar palavras que perderam o sentido no direito tributário brasileiro. Faturamento. Ninguém sabe o que é faturamento. 50 anos definindo faturamento de um jeito, não é mais desse jeito, não, agora é outro. A questão de incidência do ICM nas operações interestaduais, desde os anos 60, passou de um estado para outro, a lei interestadual, sem precisar mudar a titularidade. Agora, não, estava errado. Era 50 anos inconstitucional. O que é indenização? Indenização é um direito subjetivo. O que é isso? E com isso não paga imposto? Quer dizer, então, há vários conceitos que se desgastaram pelo excesso do caráter excessivamente analítico da matéria tributária da Constituição. Então, tem forma para resolver isso? Tem. E como é que se resolve essa segunda questão do contribuinte? Eu fiquei sempre intrigado como resolver isso, me dediquei a tentar resolver isso. E encontrei uma solução. Quando eu verifiquei o seguinte, a lei que trata do controle de constitucionalidade, que trata da ação declaratória de constitucionalidade, ela tem uma deficiência técnica. Ela fala que ela é cabível quando houver uma relevante controvérsia jurídica, judicial. Não era judicial, era para ser jurídica. Se você corrigir uma palavra, você resolve o problema. Eu crio as condições para resolver o problema. Segunda questão, cumulatividade. Isso é uma fantasia inacreditável. Por que cumulatividade é ruim? Onde é que está? Qual o problema de cumulatividade? Sobretudo no mundo hoje, onde o valor agregado é constituído, sobretudo, na primeira etapa do processo, que é de conhecimento. Ou seja, numa imagem que Fernando Rezende usou, que eu postei, antes nós víamos o processo de agregação de valor como se fosse um trem. Hoje é um carrossel. É rede. Não tem mais nada a ver com isso, se dizia. Duas coisas traduzem isso. Uma coisa que é a indução à verticalização da atividade econômica. Falso, eu nunca vi isso. Isso é uma fantasia, sem nenhuma demonstração empírica. A segunda é que isso oneraria, vis-à-vis quem está no valor agregado sem cumulatividade, a exportação. Isso é verdadeiro. Aí tem razão. Agora, se tem solução. Por exemplo, no caso do PIS/COFINS cumulativo, nós inventamos uma solução com o chamado crédito presumido do IPI, que permitia, por um modelo matemático simples, fazer a desoneração inteira desse assunto. Então, são coisas que têm solução se a pessoa investir nisso. Terceira questão de progressividade. Progressividade não é um fim em si mesmo. Primeiro. Segundo, progressividade, como diz a Constituição brasileira, como diz todos os teóricos da tributação, eu vou citar um deles, um mais famoso, Klaus Tübingen, é matéria inerente à tributação da renda, não sistema tributário. A tributação da renda. Agora, o que diz a Constituição brasileira? Que a tributação da renda deve ser progressiva na forma da lei. Porque progressividade é um meio para prevenir, direto ou indiretamente, a concentração de renda. Mas não é um fim. Primeiro porque não é sobre tributação que isso acontece. Ela acontece do outro lado, na ponta a ponta, que é o gasto público. Quer dizer, ou eu vejo a coisa integrada ou não faz nenhum sentido. Agora, segundo, ela não se expressa por alíquotas nominais. Eu mandei para o Jorge o trabalho feito por esse site ProPublica, que surrupiou dados da Receita Americana, do IRS, e publicou os dados que são assim, a alíquota nominal do imposto de renda, pessoa física nos Estados Unidos, máximo, é 39%. Nominal. Warren Buffett, vocês sabem que é uma pessoa que não está entre os mais pobres do mundo. A alíquota média entre 2014 e 2018 foi de 0,1%. Não tem nenhum acima de 16%. A média brasileira é 22%. Porque lá tem todos os truques do mundo dessa coisa que é muito perigosa, muito complexa, não é uma coisa nem um pouco fácil, que é o chamado planejamento tributário abusivo, que nós, no Brasil, tentamos enfrentar, mas não completamente,
através do parágrafo do artigo 116 do Código Tributário Nacional, que foi a faculdade conferida à administração tributária para desconstituir, desconsiderar o ato ou negócio jurídico praticado com a finalidade de evitar, postergar ou reduzir o pagamento de impostos antes da ocorrência do fato gerador. Esse planejamento tributário é o rolo do mundo. Os grandes problemas tributários do mundo, são ajustamento às mudanças climáticas e à evolução tecnológica, o financiamento do seguro social, o planejamento tributário abusivo, que faz coisas absurdas. Alguém pode imaginar que 10% dos investimentos diretos do mundo, com os dados do FMI de 2020, estão no gamo do CAD de Luxemburgo? Alguém pode imaginar, dados também do FMI, que a soma dos investimentos em empresas de fachada do mundo é maior que a soma do PIB da China somado com o da Alemanha? Que 1/6 da riqueza mundial está em paraíso fiscal? Então, quando eu falo, mas e a progressividade? E aumentar as alíquotas? Não, ninguém paga alíquota, não. É preciso dizer de uma vez, a pessoa paga imposto. Imposto é a alíquota multiplicada por base de cálculo. Uma coisa só, eu não sei o que é, não. Eu não sei qual o resultado de um produto, de uma conta de multiplicar, conhecendo um fator. É o menos importante deles, eu posso dizer com segurança. Como é que as pessoas fazem no Brasil para concorrer, para conspirar contra o enfrentamento das desigualdades pelo sistema tributário? Duas formas. Planejamento tributário abusivo, aplicações em paraísos fiscais, como publicamente se conhece até do próprio ministro da Economia, não paga impostos. Das isenções no mercado financeiro que ninguém fala. Há um silêncio obsequioso em relação ao assunto. Nenhuma palavra. Isenções de aplicações no mercado financeiro. E, por último, mas sem ser o menos importante, o litígio tributário. Litigar é bom para não pagar. Vocês imaginam que as 3 maiores instituições financeiras têm litígios tributários que vão 120 bilhões de reais? É dinheiro que não entrou. É assim que concentra. Quer dizer, essa coisa de mar alíquota, essa coisa de amador. Isso é coisa de principiante. Vocês talvez certamente não tenham a experiência que eu tenho. Quando eu fico vendo planejamentos tributários, eu fico assustado. São tão complexos que alguns nem eu consigo compreendê-los, de tão sofisticados que são. Dividendos. O Brasil passou 70 anos tributando lucros e dividendos. E deu errado. Eu vivi isso de perto. Ninguém pagava nada. Era um contencioso permanente. Tinha essa coisa chamada distribuição disfarçada de lucros, DDL. E a pessoa se metia nisso. Então, o que é que se fez? Espera aí, vamos tributar na fonte. É melhor tributar logo o lucro. E com isso, a gente acaba o litígio. Com isso, a gente vai aumentar a arrecadação. Foi o que aconteceu depois que fizemos isso. Os contribuintes gostaram, o que é surpreendente. Segundo, não há mais nenhum litígio de DDL. Só tinha litígio de DDL. Não tem mais nenhum. Acabou. E a arrecadação? Vou dar alguns números de arrecadação. Entre 96 e 2002, a arrecadação do IRPJ teve um crescimento real de 117%. A participação do IRPJ no PIB, IRPJ com participação no PIB, entre 96 e 2002, teve um aumento de 50%. Em alguns anos chegou a ser 4 vezes maior. Não tem nenhum ano que seja menor. Então, é uma coisa que funciona. Por que tem que fazer isso? É para não pagar. É justamente para não pagar impostos. E tem alguns que são, talvez, desinformados, não entendem do assunto, e ficam dizendo essas coisas. Aí inventam o seguinte: Brasil, e somente o Brasil e a Estônia fazem isso no mundo. Mentira. A pessoa não entendeu a legislação. A Estônia só tributa dividendos. Ela não tributa só lucros, é o oposto. Então, depois que eu falei isso, não, é Letônia. Letônia só tributa dividendos também. Existem 3 países no mundo que só tributam dividendos: Letônia, Estônia e Geórgia. E por uma razão muito lógica. É porque eles criaram a residência virtual. Portanto,
Tem empresas que não existem, só existe virtualmente. Você só pode tributar a distribuição, não o próprio lucro. O Brasil, mais 2 dezenas de países, tributam só lucros. A maioria dos países do mundo tributa lucros e dividendos. Agora, tem problema de fringe benefits, distribuição disfarçada de lucros. Segundo, nenhum deles se faz de forma desintegrada. Você tem alguma forma de compensação entre a tributação da empresa e a distribuição de dividendos. São construções completamente diferentes. Então, não tem como fazer uma comparação de uma coisa com a outra. Objetivamente, é o seguinte: isto está funcionando? Está. Então, por que não dá? Essa é a pergunta que eu faço. Bom, eu tentei ser o mais rápido possível hoje. Ok, obrigado. Antes de abrir a palavra para o debate, eu vou ler aqui uma mensagem de Elimar. Parabéns ao palestrante. Uma das melhores palestras que escutei em minha vida sobre o assunto. Complexa e fácil. Infelizmente, tenho que sair, pois tem aula na UFAM. Deixou um abraço para você. Muito obrigado. Eu estou vendo ali o Sérgio, sei que ele tem algumas questões, e estamos com o Cláudio Cavalcante, o Nivaldo. Então, a palavra está aberta. Quem se habilita? E as perguntas de Gustavo e Luiz Otávio? Eu vou depois dessa primeira. Deixa eu falar. João, posso falar? Pode falar, Sérgio. Everardo, eu queria dizer que li o texto que você escreveu sobre a questão da distribuição de dividendos, imposto de dividendos, e dizer que ela me fez repensar o que eu imaginava que era correto. Eu cheguei a escrever um artigo sem ser um conhecedor da questão tributária, que dizia, não, eu acho que é um caminho interessante. Agora, é preciso fazer uma distinção entre o que isso poderia vir a ter de impacto, digamos, macroeconômico, e algumas propostas que pensam isso para penalizar os ricos e para aumentar a carga tributária. Eu acho que é um pouco o que o Ciro Gomes faz. O Ciro Gomes é um cara que tem defendido isso o tempo todo, e ele faz até o jeito dele falar, é dizer, não, porque os ricos, os acionistas têm que pagar mais, e imaginando um aumento da carga tributária para poder ter mais dinheiro para, sei lá, o Estado. Agora, eu imagino, e você questiona, aliás, no seu texto, que poderia ter um impacto macroeconômico interessante, na medida em que eu posso acompanhar o imposto sobre dividendos com uma redução da taxa da alíquota sobre o lucro das empresas, o que daria como resultado um incentivo ao investimento, já que a empresa não gasta, a empresa não tem custeio, né? Tem custeio, claro, mas o lucro seria algo que levaria a ter um potencial de investimento, enquanto que reduziria o recurso disponível das famílias, dos acionistas, com isso inibindo o lucro, aliás, o custeio, digamos, o consumo. Então, essa balança poderia ter um componente que, ao mesmo tempo, estimulasse o investimento e em detrimento do consumo das famílias, no caso, dos acionistas. Você questiona dizendo que isso não é relevante. Eu queria que você pudesse explicar melhor isso, porque, claro, você usa um argumento de que a empresa pode ser um setor atrasado e deixa de investir no que é mais produtivo, mais competitivo, mais avançado, porque tem que investir nela mesma, o que não é necessário também, né? Enquanto que, por outro lado, o acionista que recebe dividendos, ele pode não só consumir, isso você tem razão, mas, de qualquer forma, na distribuição, entre o que fica na empresa e o que vai para o acionista, tem uma característica diferente que poderia levar a essa equação de mais capacidade de investimento ou indução ao investimento e menos consumo.
Por outro lado, eu fui ver fui fazer uma pesquisa e realmente a maior parte dos países tem taxas bastante altas até nos dois lados da equação. Eu estava vendo que, inclusive, um país como o Chile, segundo o dado da OCDE, é 22,5% sobre o lucro e 40% sobre dividendos, que, na verdade, é uma forma de imposto de renda, já que a distribuição do lucro seria dividendos. Claro, qual é a crítica que você faz que, de fato, desmonta o argumento, que é o uso disfarçado, fazendo com que a empresa passe a custear despesas das famílias, dos acionistas, passe a ter patrimônio que, na verdade, é do acionista, e, com isso, disfarça. Agora, eu me pergunto, a gente não tem hoje instrumentos, principalmente com a informática, com a inteligência artificial, para inibir isso, que antes de 95 era muito mais difícil? E, para concluir, dizer, litígio, eu acho que isso não é do litígio. Agora, se os contribuintes gostaram, eu começo a desconfiar que pode ter sido muito mais favorável para ele do que para a economia. E litígio, você mesmo chamou a atenção, que tem aí trilhões de reais de litígio, apesar de, desde 95, não ter mais esse fator, digamos, de conflito jurídico. Eu queria que você trabalhasse mais um pouco isso para me convencer. Pois não, Desculpa, Everardo, eu vou fazer o seguinte, você anota aí a questão de Sérgio, eu vou colocar as perguntas de Gustavo Krause e de Luiz Otávio, e aí você responde os três de uma vez. Tá bom? Ok. Vou compartilhar o vídeo aqui. Companheiros do Instituto e meu prezado amigo Everardo Maciel, uma saudação do vitoriense para o pesqueirense. Eu li, Everardo, com toda a atenção, o paper, o texto que você enviou sobre as reflexões sobre reformas tributárias. E se trata de um documento para ler, guardar, reler, refletir. É um documento de uma consistência pétrea. Não é à toa que você é geólogo. E eu fiquei muito impressionado com todo o grande apanhado que você fez sobre temas extremamente complexos. Eu estou nisso como você há 50 anos. Depois de ter passado por muitas experiências, e você escreveu porque sabe por quê, e porque sabe porque fez. Eu tenho uma simples pergunta para fazer, uma pergunta até meio ingênua, mas paciência. Você coloca muito bem a questão da reforma, né? Reformar é uma coisa muito difícil, muito complexa, porque reformar faz adversários à vista e aliados a prazo. Você fala em permanentes ajustes do sistema tributário. Eu acho que, com isso, você muda completamente essa conceituação de reforma, esse reformismo enlouquecido que cada um tem na cabeça. Ajustes permanentes do sistema tributário. Se possível, na área infraconstitucional, porque tudo nesse país é constitucionalizado. Eu faço a pergunta de quem chegou na estação outonal da vida. Everardo, você ainda tem esperanças? Você não se despediu da esperança de que é possível fazer ajustes permanentes
e melhorar o sistema tributário sem que se precise do quórum constitucional? Será que... Eu não sei se ainda tenho esperanças, mas eu queria ouvir de você se você ainda tem esperanças que isso venha a ocorrer. Agradeço muito a João, um abraço a todos e um grande orgulho em poder dar um abraço em Everardo, que realmente é um humanista que conseguiu ler na humanidade e nos números uma enorme sabedoria. Olá, Everardo. Um prazer falar com você. Eu não sei se me dirija ao fazendário com experiência de planejamento ou ao planejador com experiência de fazendário. De qualquer modo, são vocações que tanto você quanto eu, ao longo das nossas vidas, nós experimentamos, não é? Em linhas paralelas e convergentes na tarefa de construir. Tenho lembrança muito viva do seu esforço na Fazenda e quero apenas fazer um registro que, para você e sei que para mim também, representou uma conquista importante para a Fazenda pernambucana, que foi o trabalho que você iniciou e que eu tive a chance de prosseguir na recuperação dos painéis de Cícero Dias, e que hoje estão lá no prédio, gravando não só o zelo do administrador fazendário, mas, ao mesmo tempo, um traço do modernismo brasileiro com uma presença muito pernambucana. Quero acentuar para você, já formulando a minha pergunta, que sabemos todos da complexidade da tarefa fazendária. No caso, por exemplo, do ministro da Fazenda, a gente sabe dos limites e das possibilidades do gestor fazendário em nível nacional. Do ponto de vista da compatibilidade da política fiscal com a política monetária, da política fiscal com a política industrial, da política fiscal com a política de promoção externa. Então, minha pergunta, Everardo, com base na experiência que você tem vivido ao longo de sua brilhante carreira, é a seguinte: vamos imaginar que, no próximo governo, você fosse convidado a ser ministro da Fazenda. Qual é ou qual seria a prioridade ou quais seriam as prioridades de sua gestão como ministro da Fazenda do próximo governo? Um grande abraço para você, para todos os seus, e até uma próxima. Aí, Everardo, deu para anotar aí tudo? Sim. Bom, uma coisa curiosa, né? Eu, Luiz Otávio e Jorge Jatobá fomos colegas no CONDEP, no qual eu terminei como superintendente também. Do outro lado, eu fui o sucessor de Gustavo Kraus na Secretaria da Fazenda. Luiz Otávio foi o meu sucessor. Quer dizer, os três juntos fizemos 12 anos consecutivos. E Jorge foi secretário da Fazenda, já bem mais adiante, na época, inclusive, quando eu estava como secretário da Receita Federal. Estou mostrando fatos assim, muito curiosos. E eu vou começar do último para o primeiro, começando com a observação do Luiz Otávio. De fato, o Luiz Otávio levantou algo que, para mim, é muito... Eu me orgulho muito de ter iniciado e ter feito a recuperação dos murais, os primeiros murais surrealistas da América Latina, de Cícero Dias, na Secretaria da Fazenda, onde eu não vou entrar em detalhes, onde eu conheço muitas histórias envolvendo João Cabral de Melo Neto, envolvendo Antônio Bezerra Baltar, que eu reuni com todos eles para tratar desses assuntos. E, por acidente, eu estava arrumando minhas coisas por semanas, encontrei as várias cartas de Cícero Dias tratando do assunto. Então, todas elas comigo, guardadas com muito cuidado. O Luiz Otávio, portanto, nessa condição que eu agradeço a saudação,
Me perguntava se eu fosse ministro da Fazenda, qual seria a minha primeira prioridade. Minha primeira prioridade era não aceitar, nem pensar numa coisa dessa. Que eu tenho o suficiente juízo para não entrar num negócio desse tipo. Quer dizer, isso depois contra a minha sanidade mental. Tá? Então, essa seria a minha prioridade absoluta. Agora, se porventura eu ficasse, se eu tivesse a insanidade, que eu não terei, mesmo porque minha filha disse, não, uma ameaça desse gênero, ela entrará com interdição civil. Quer dizer, portanto, eu estou ameaçado de interdição civil. Se ameaçar qualquer coisa disso, portanto, não tem o menor perigo, não corre esse risco. Eu diria, a primeira coisa que tem que fazer é restabelecer as instituições. O Estado brasileiro está sucateado. O Estado brasileiro está num processo de decadência terrível, tudo. Quer dizer, começa assim, o orçamento, não tem mais orçamento, não tem mais nada. Não tem mais instituição, não tem nada. Quer dizer, a cada dia você só vê improviso, palpites, iniciativas completamente desarticuladas, uma verdadeira biruta. Não vou entrar em detalhes, ICMS de combustíveis. É uma coisa ridícula. Quer dizer, não está errado, não. Sobre as proposições que eu vi, me faz lembrar o que disse certa vez o físico Wolfgang Pauli, quando alguém, prêmio Nobel de Física, quando alguém lhe trouxe o trabalho, perguntou, professor, o que é que o senhor acha do meu trabalho? Ele disse, meu filho, isso aqui sequer está errado. Nem errado está antes disso ainda. Então, quando eu vejo essa proposição, eu estou nesse plano. Sequer estão erradas. Bom, Gustavo falou, percebeu o âmago, eu agradeço outra vez essa palavra de Gustavo, do meu entendimento sobre a reforma tributária. Quer dizer, é um permanente ajuste que começa discutindo um problema. Qual o problema que eu quero resolver? O Mário Henrique sempre dizia o seguinte, o problema mais difícil do mundo, se bem formulado, algum dia vai ser resolvido. O problema mais fácil do mundo, se mal formulado, nunca será resolvido. Quer dizer, qual é o problema que nós estamos tratando? Quer dizer, nós temos um monte de palavras, assim, usam as palavras, guerra fiscal, cumulatividade, calma, o que é que você quer resolver? Que coisa você quer resolver? O que é ordem de prioridade? Quais são as repercussões disso? Todas essas coisas. Agora, sobre se eu tenho esperança de que isso possa acontecer, talvez eu peguei num dia que eu não devia falar sobre esse assunto e vou dizer por quê. Eu, pegando velhos escritos, eu vi uma entrevista em 1996 de Norberto Bobbio para a revista L'Espresso, a revista italiana L'Espresso. E ele citava um historiador e, ao mesmo tempo, político do Partido Socialista, do então Partido Socialista Italiano, Gaetano Salvini, que dizia o seguinte, deixa eu ver se eu tiro de memória, a arte de profetizar é muito perigosa. Você deve guardar a distância disso. Mas, se for profetizar, é preferível ser pessimista do que otimista, porque a vida é cheia de percalços. Bom, isso o Bob falando, eu estava lendo hoje, então, para dar resposta. Olha, eu sou obrigado a ter esperança. A esperança, para mim, é uma obrigação. Não tem alternativa. Senão é o fim da vida, é o fim de tudo. Agora, eu tenho que reconhecer que nós estamos num processo de dissolução institucional. Nós estamos vivendo não é só a dissolução das instituições, também das palavras, dos valores, sem querer ofender ninguém. Pense na composição do Congresso Nacional dos anos 60, veja a composição hoje. É assustador. É uma coisa assustadora. O país perdeu qualidade, o partido perdeu liderança, perdeu tudo. Quer dizer, a grande coisa, sempre com uma história bonita. Vamos, em nome da independência dos poderes, da autonomia aos orçamentos dos poderes judiciário, do poder legislativo e do Ministério Público. Acabou com o orçamento. O parlamentar tem que ter apresentar emenda parlamentar. Mas é claro que sim. Então, veja como era que, até a Constituição de 88,
não podia ser apresentada emenda que implicasse em revisão de receita orçamentária. Aí alguém, não posso dizer que seja com má intenção, não, salvo se houver erros ou omissões. Conclusão, tudo virou erro ou omissão. Então, você vê sempre. Não, mas o parlamentar tem que ter poder apresentar emendas. Inventou. Aí começa a emenda individual, a emenda de bancada, agora a emenda secreta. Acabou o orçamento. Lei orçamentária não existe. Nós estamos ainda se socorrendo da 4320 de 1964. Quer dizer, completamente desatualizada, completamente fora de tempo. Não tem nada. Mas a esperança, para mim, constitui uma obrigação. Portanto, não um estado de espírito, não um estado de ânimo. Sérgio, obrigado pelos seus comentários, mas deixa-me fazer algumas observações simples sobre isso. Distribuição de façade de lucros, para quem não conhece, é um tipo de infração fiscal de dificílimo enfrentamento. Não tem essa coisa. Sabe por quê? Porque não é uma questão de apuração, não. Não é uma questão de contabilidade, não. É a zona cinzenta. Vou dar um exemplo assim, uma coisa bem trivial. Eu vou comprar um carro. Eu tenho uma empresa. Se eu comprar o carro no meu nome, tendo distribuição de dividendos, eu vou pagar imposto. Se eu comprar pela empresa, eu não só não pago como deduzo, porque deduzo como despesa. Portanto, acumulo as duas situações. Eu estou dentro do carro indo para o trabalho. É uma viagem pessoal ou de trabalho? Eu tenho que colocar um fiscal dentro do carro para saber o que é que ele estava fazendo? Tarefa impossível. Não é uma tarefa nem minimamente razoável. As questões, por exemplo, que certamente eu estou falando de coisas muito técnicas, aplicações cruzadas entre empresas para evitar a distribuição de dividendos. Dá espaço. Os planejadores tributários privados são extremamente especializados. Sim, pense em alguém especializado. Eu chego, às vezes, a pensar, aquilo não é gente, não, que é inteligência artificial. Não pode um cara fazer um negócio daquele tipo. Quando eu fico vendo, eu vou dar um exemplo de uma coisa assim, só para ilustrar. O Jorge falou do Jack Welch. A primeira providência que ele fez quando assumiu a presidência da GE foi contratar 1.300 advogados tributaristas nos 5 continentes para dizer como é que não pagava imposto. Que é assim que se faz. O Hotel Savoy, em Londres, em 2005, foi adquirido por um consórcio da Arábia Saudita e Catar. De lá para cá, é um dos mais luxuosos, se não o mais luxuoso, hotel de Londres. De lá para cá, dá prejuízo todos os anos em manter o nível de serviço. Porque ele toma dinheiro emprestado. Eu não sou incapaz de decorar esse número. Uma empresa 1821, que pede emprestado a 822, que pede emprestado a 823, que pede emprestado a 824, que pede emprestado a 825, que é do mesmo dono do Savoy. Nesse caminho, ele passou para o paraíso fiscal. A sofisticação tamanha que, quando vai falar em paraíso fiscal, eu vim saber disso depois que fui secretário da Receita. Tem umas ilhas do canal que não tem ninguém falar. Jersey, Mersey, e lá do outro lado ocidental tem a Ilha do Homem, Isle of Man. Elas não chegam a integrar a Grã-Bretanha, não integram o Reino Unido. São dependência do Reino Unido. Não faziam parte sequer da União Europeia quando o Reino Unido fazia parte, para poder guardar dinheiro em cima de paraíso fiscal. Então, fazem de tudo que se possa imaginar. São capazes de qualquer coisa. Aí vem isso. Se eu tributar os dividendos, eu vou estimular o reinvestimento. Aí, Sérgio, a minha empresa fabrica VHS. Você conta VHS? Acho que ninguém mais se lembra daquelas coisas que a gente colocava. Então, não é do meu tempo, não. Isso não é do meu tempo, não. Então é o seguinte, eu estou estimulado, já que eu sou dono da empresa VHS, a estimular reinvestimento no VHS. É um desastre. É completamente equivocado. Agora, se não há, repare bem, não é isenção, a palavra está errada, é não incidência. Quando a gente fala em matéria tributária, não incidência, está avisando o seguinte, já foi tributado.
Não incidência quer dizer isso. Já foi tributado em outro lugar. Não é isenção. A legislação não fala em isenção. Não incidência tributária. Pois bem, se a não incidência tributária na distribuição, ele não tem nenhum impeditivo para investir na própria empresa. Agora, ele vai exercer sua liberdade econômica para investir na própria empresa ou noutra empresa, ou aplicar provisoriamente ou não no mercado financeiro, ou consumir. Por que não? Por que ele é obrigado a reinvestir? Ou seja, não parece assim uma pretensão tutelar e equivocada sobre os investidores? Olha, cuidado para não gastar dinheiro. Você vai gastar dinheiro com bobagem. É melhor reinvestir na empresa para cuidar dessas coisas. Pode ser um desastre, quer dizer, parte do pressuposto que a pessoa tem discernimento, tem capacidade para dizer qual é a melhor coisa a fazer. Se quiser, aplique na empresa. Não há nenhuma razão para não fazer isso. Agora, quando você fala, eu não sei exatamente o que é que o Ciro Gomes falou, portanto, mas você falou assim, ele quer tributar os ricos. É uma coisa ilusória, já foi tributado. É como na tributação do trabalhador. O trabalhador é tributado na fonte e no ajuste, na declaração de ajuste. Se olhar só um, eu estou olhando errado. Eu tenho que olhar de forma integrada. Tributação de renda é integrada. Quer dizer, eu tenho que somar as duas coisas. Então, quando eu estou olhando tributação do lucro e do dividendo, eu junto as duas coisas. Pior do que isso, nenhum país do mundo que faz tributação dos dois o faz de forma desintegrada. Você faz a alíquota de 40%, isso quer dizer nada. Quer dizer, esse negócio de alíquota nominal não serve para nada, ninguém paga alíquota, paga imposto. Assim, e qual é a base de cálculo disso? Não preciso dizer que uma coisa elementar, me permita só para dizer uma coisa muito simples. Evidentemente que um valor pequeno e uma coisa grande não é nada. E uma coisa grande é muito. Depende do que você está falando. 40% de 1% não é nada. Qual é a base de cálculo dele? Tributação de dividendo não é uma coisa assim intuitiva, não. Quer dizer, qual foi a integração que foi feita? Duvido que com certeza não é desintegrada. Eu tenho, evidentemente, que não fico olhando o tempo todo, que eu tenho mal para fazer na vida. Eu tenho a legislação tributária de renda de todos os países do mundo. De todos os países do mundo, atualizo anualmente. E leio as coisas que estão lá. Quer dizer, todos os que eu peguei, assim, escolhendo aleatoriamente, todos são integrados. Outros são com uma alíquota muito pequena. Quer dizer, por que faz isso? Às vezes, qualquer razão do mundo. Fato concreto é o seguinte: a nossa é mais eficiente. É mais eficiente sobre qualquer aspecto. Agora, se você, quando falou, se ele quer tributar dividendos e deixar na empresa, aí fica com a tributação disparadamente a mais alta do mundo. Então, seria agora. Quer dizer você que você acha que não pode fazer nem algum tipo de aperfeiçoamento? Sim, pode ser feito algum tipo de aperfeiçoamento. Particularmente no caso dos negócios, dos fluxos, com os países com quem o Brasil não tem acordo de prevenção da bitributação. Como instrumento, como faz os Estados Unidos, para forçar o acordo de bitributação. Para essa finalidade. Exclusivamente com essa finalidade. Quer dizer, fora isso, são ajustes na margem, nada relevante. Quando eu faço a pergunta, inclusive nesse artigo que eu subscrevi com o Rachid e com o Marco Sempre, que nós três somados, somos 20 anos de secretário de Receita, a gente viveu isso na pele. Não é só a distribuição, tem uma coisa também que tem que fazer. O fisco tem que olhar se havia excedentes de retirada. Você imaginou a subjetividade disso? Você imaginou o quanto é subjetivo, o quanto é zona cinzenta isso? Quer dizer, o quanto de arbítrio tem isso? Não, eu achei que foi demais. Você não podia ter feito uma retirada tanto assim, não. Então, você retirou demais, então, pau, autuação. Então, era uma confusão o tempo inteiro. Então, não deu certo. Ou seja, de 1995 para cá, não existe um ano sequer, onde a participação do RPJ no PIB seja inferior a 95. Não existe um ano sequer, que não tenha havido crescimento real da arrecadação do RPJ. Isso dá certo. Por que tentar fazer o errado?
um errado que nós já fizemos. Quer dizer, vamos fazer o seguinte, tá bom, você quer fazer essa mudança? Então fazer uma coisa mínima. Vamos fazer uma comparação do que era e é. Vamos ver, assim, lista todas as coisas que aconteciam, não assim de ouvido, não. Assim, colocando profissionais que entendam os assuntos. Ó, isso era assim, ficou desse jeito, isso era desse jeito, ficou assim. Compara uma coisa com a outra. Compara sobre qualquer aspecto. Eficiência, prevenção do litígio e também satisfação do contribuinte. Você perguntou, se o contribuinte gostou, por quê? Eu vou lhe contar uma outra coisa também curiosa da minha experiência. Lucro presumido. O que se paga como imposto é o que se chama de alíquota efetiva, que é o quociente entre a alíquota nominal e a receita bruta. Essa aqui é uma comparação adequada. A alíquota efetiva média do lucro presumido é 2,55. Do lucro real, 0,99. Ué, lucro presumido é maior. Mas por que é maior? Vou explicar. Porque o lucro presumido não pode apurar prejuízo. Teve prejuízo, paga. O lucro real, se tem prejuízo, não paga. O lucro real toma esse prejuízo, não só não paga, como toma como crédito para exercício subsequente. O lucro presumido, obviamente, como não pode apurar prejuízo, não pode apurar o exercício subsequente. O lucro real pode ter incentivo fiscal. O lucro presumido não pode ter incentivo fiscal. O lucro presumido se sujeita a planejamento tributário. O lucro presumido é impossível fazer planejamento tributário. Daí porque não tem nenhum litígio ligado ao lucro presumido. Bom, se é tudo isso e o lucro presumido tem a alíquota maior, o que é que esses insensatos contribuintes preferem o lucro presumido? Aí eu vou lhe dizer o que é. Duas coisas terríveis. Número 1, simplicidade. Ele não tem dúvida sobre o que tem que fazer. Ele não fica, sabe, será que essa despesa é necessária ou não é necessária? Será que essa despesa deve ser apurada como despesa ou como custo? Ele não tem essa dúvida. Segundo aspecto, prevenção de litígio. Então, porque é mais simples, porque é não litigiosa, ele não tem dúvida nenhuma. Não conheço nenhum contribuinte que tenha no lucro presumido, ainda que pagando em média mais, que queira fazer a reversão. Nenhum. Nunca ouvi falar nisso. Não tem nenhum caso no universo de todos os contribuintes brasileiros. Os 5 milhões de contribuintes, fora o que estão no meio. Não tem nenhum que queira fazer isso. Por quê? Eles gostam de simplicidade. Isso, Sérgio, é o que eu falei aqui na minha exposição, é chamada mentalidade tributária. A mentalidade tributária brasileira está resolvido, tá. Eu vou dar um exemplo. Permita eu seguir, João, dando um exemplo de coisa errada. O programa do imposto de renda deste ano tem um erro grave, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente referentes a precatórios de verbas trabalhistas previdenciárias. Não fez mudança, tem um erro lá. E como tem um erro, evidentemente, se você fizer pelo modelo que está lá, você vai pagar mais imposto do que deve, apesar de indevidamente. E a própria Receita reconhecer que é indevido. Tudo bem, eu tenho um amigo que me perguntou isso aqui, eu disse, não, você tem que fazer assim, assim, assim. Você tem que fazer diferente do que está na Receita. Mas vai dar problema com a Receita? Vai, você prefere pagar maior. Eu não quero problema. É assim que as pessoas fazem. Não, eu quero, tá louco, quero a Receita para mim de jeito nenhum. Tem um médico que não queria receber pagamento meu, porque ele não queria problema com a Receita. Cara, situação complicada. Eu fico numa situação de constrangimento. Pois bem, então, isso existe. Quer dizer, eu receio de entrar com essas coisas. E tudo isso conta. Faltei dizer uma coisa que eu vou acrescentar. A tributação, a distribuição de dividendos, ela é muito suscetível a fatores externos. Vou dar exemplo disso. 2020, a União Europeia disse: nenhuma empresa que recebeu subsídio pode distribuir dividendo. O Banco Central do Brasil, as instituições financeiras, não podem distribuir dividendos além do mínimo estatutário obrigatório. Se faz isso, bate na arrecadação. Por um fator que não tem nada a ver com tributação. É um fator absolutamente fora de qualquer coisa.
eu posso, a qualquer momento, estabelecer uma restrição à distribuição de dividendos com repercussão negativa sobre a arrecadação de impostos. Bom, eu acho que já falei demais. Perfeito. Nós estamos já no final. Jorge, você quer fazer uso da palavra? Eu acho que nós tivemos uma excelente conversa. Todos nós saímos daqui muito mais conhecimento sobre a questão tributária, sobre os problemas do sistema tributário. Eu queria agradecer a Everardo mais uma vez a oportunidade de ouvi-lo e conversar com ele. Esse tema é infinito. Eu tenho aqui mais umas 5 ou 6 questões, mas aí eu vou deixar para... A gente pode, Jorge, agendar uma segunda rodada. Eu sei que... Agenda outra rodada, entendeu? Por exemplo, nós nem sequer tocamos no assunto de ontem, né? A proposta do governo Bolsonaro com relação aos estados no de respeito a teto sobre ICMS, zerar a lei de ICMS sobre diesel e querosene e tal, enfim. N coisas que a gente pode discutir, mas eu acho que nós já tivemos um bom volume de conversa, de debate, e eu não tenho nenhuma outra pergunta no momento. Eu estou tentando trazer, Everardo, estou lhe avisando, Everardo, eu faço parte a gente dá uma consultoria aqui, a Fé Comércio, e a gente tem discutido muito a questão tributária, né? Então, alguém colocou seu nome lá e disse que gostaria de lhe ouvir. Eu digo, bem, eu vou conversar com o Everardo, eventualmente a gente senta para discutir a questão tributária, porque ele disse que eu não sabia que você prestava assessoria à CNC, Confederação Nacional. Você presta, não? Não? Então, a informação foi errada. Bem, enfim, é um tema apaixonante, é um tema com muitas facetas. A gente discutiu algumas delas hoje aqui. Eu queria agradecer a presença de todos e passo a palavra para o João encerrar. Eu acho que a gente está cumprindo exatamente o que a gente se propôs a cumprir. 1h30, já são 2h29 minutos. Everardo, eu acho que você conseguiu, em pouco tempo, cumprir o título da palestra, que é a desmistificação da questão da reforma tributária. E o Instituto está gravando isso, nós vamos deixar essa palestra no nosso canal. Quero avisar a todos que nós temos o próximo evento nosso, vai ser na última terça-feira de junho, que é a terceira rodada sobre as pesquisas e as eleições, com Maurício Romão, Adriano Oliveira e o Rodolfo Costa Pinto, que é do Poder 360. E já estamos articulando a 1ª de julho com o Edmar Baixa e o Marcos Mendes. Vamos discutir o livro recém-lançado dele sobre as políticas que empobreceram o país, e acredito que vai ser também um tema bastante instigante. O trabalho do Marco Mendes é um trabalho extenso, não sei se vocês já tomaram conhecimento, são cerca de 22 capítulos com especialistas. Enfim, o Instituto está avançando, o Jorge coordena esse fórum econômico, nós temos várias outras linhas de ação, temos o Fórum da Sustentabilidade com Elimar Nascimento, temos o Fórum de Informação e Sociedade, que eu e Luiz Sérgio Henrique estamos trabalhando. Enfim, estamos avançando aí. Agradeço mais uma vez ao Everardo e ficaria muito contente se numa outra rodada, eu sei que a sua agenda é muito cheia, mas numa outra rodada, se o Jorge puder organizar, a gente pode aprofundar esse tema, por pensar um tema. Essa questão da decisão que o Bolsonaro apresentou ontem é um tema extremamente instigante. Até para mim, que sou leigo e tal, você fica assim meio inquieto. Tem alguma coisa ali por trás que não bate bem. Então, agradeço a todos. Sérgio, Nivaldo, que está aí assistindo, e ao pessoal que acompanhou pelo YouTube, convido a curtirem e inscrever-se no nosso canal
porque estarão sempre recebendo novos conteúdos. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Obrigado, Gerardo. Obrigado a todos aí.